O Enfermeiro, de Machado de Assis. Parece-lhe então que se deu comigo em 1860. Pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que 8 dias, se não for menos. Estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. Eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, um sol dos diabos, impenetrável com a vida. Adeus, meu caro senhor. Leia isso e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas. Pediu-me um documento humano. Ei-lo, aqui. Não me peça também o império do grão-mongol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém mais. Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo, quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante a um bom ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos, estava já enfadado de copiar citações. Fui à corte despedir-me de um irmão e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúpido, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A 2 deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doente. E depois de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o na varanda da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim os 2 olhos de gato que observa, depois de uma espécie de riso maligno, alumiou-lhe as feições que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestara para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. 2 eram até gatunos. Você é gatuno? Não, senhor. Em seguida perguntou-me pelo nome. Disse-lhe que era um gesto de espanto. Colombo? Não, senhor. Procópio José Gomes Valongo. Valongo? Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me tão somente Procópio, ao que respondi que estaria pelo que fosse do seu agrado. Conto-lhe esta particularidade não só porque me parece pintá-lo bem, como porque a minha resposta deu a mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo o declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. A verdade é que vivemos uma lua de mel de 7 dias. No 8º dia,
Entrei na vida dos meus predecessores, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e, às vezes, rir delas, com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte. Tudo impertinências da moléstia e do temperamento. A moléstia era um rosário delas. Padecia de aneurisma, de reumatismo e de 3 ou 4 afecções menores. Tinha perto de 60 anos, e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau, deleitava-se com a dor. No fim de 3 meses estava farto de o aturar. Determinei vir embora. Só esperei ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como lhe não desse a tempo uma fomentação, pegou a bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ele foi ter comigo ao quarto, pediu-me que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velho. Instou tanto que fiquei. Estou na dependura. Procópio, dizia-me ele, à noite, não posso viver muito tempo. Estou aqui, estou na cova. Você há de ir ao meu enterro, Procópio. Não o dispenso por nada. Há de ir, há de rezar ao pé da minha sepultura. Se não for, acrescentou rindo, eu voltarei de noite para lhe puxar as pernas. Você crê em almas de outro mundo, Procópio? Qual o quê? E por que não há de crer, seu burro? Redarguiu vivamente, arregalando os olhos. Eram assim as pazes, imagine a guerra. Coibiu-se das bengaladas, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço de asno, idiota, moleirão, era tudo. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes. Tinha um sobrinho que morreu tísico, em fins de maio, ou princípios de julho, em Minas. Os amigos iam por lá, às vezes, aprová-lo, aplaudi-lo e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Restava eu, era eu sozinho, para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas instado pelo vigário ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar a corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar o meu isolamento, basta saber que eu nem lia os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel. Eu nada sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte na primeira ocasião, ainda que tivesse que brigar com o vigário. Visto que faço uma confissão geral, que nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los na capital. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. Fez testamento, descompondo o tabelião, quase tanto como a mim. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo, tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio,
e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes um mês. No fim de um mês, viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou-me de procurar-me um substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau que achou frio. O prato foi cair na parede, onde fez em pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão, bradou ele. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas, passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro de bolso. Um velho romance, traduzido, que lá achei, e pus-me a lê-lo. No mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite, para lhe dar o remédio. Ou fosse de cansaço, ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos, e acabou por lançar mão da moringa, e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me, a moringa bateu-me na face esquerda. E tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos no pescoço, lutamos e esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentara o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante esse tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que eu me voltasse, aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens, nem estilo. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me bradavam: assassino! Assassino! Tudo o mais estava calado. O mesmo som do relógio lento, igual e seco, sublinhava o silêncio e a solidão. Colava à orelha a porta do quarto, na esperança de ouvir um gemido, uma palavra, uma injúria, qualquer coisa que significasse a vida e me restituísse a paz, a consciência. Estaria pronto a apanhar das mãos do coronel 10, 20, 100 vezes, mas nada, nada, tudo calado. Voltava a andar à toa na sala, sentava-me, punha as mãos na cabeça, arrependia-me de ter vindo. Maldita a hora em que aceitei semelhante coisa, exclamava. E decompunha o padre de Niterói, o médico, o vigário, os que me arranjaram o lugar e os que me pediram para ficar mais algum tempo. Agarrava-me à cumplicidade dos outros homens. Como o silêncio acabasse por aterrar-me, abri uma das janelas para escutar o som do vento, se ventasse. Não ventava. A noite ia tranquila, as estrelas fulguravam com a indiferença de pessoas que tiram chapéu a um enterro que passa, e continuaram a falar de outra coisa. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a noite, deixando-me ir a uma recapitulação da vida,
a ver se descansava da dor presente. Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me como um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o remorso. Senti que os cabelos me fitavam de pé. Minutos depois vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro, espiando com o ar da emboscada. Recuei. Os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso, e entrei. Ainda assim, não cheguei logo à cama. Tremiam-se as pernas, o coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga, mas era confessar o crime, e ao contrário urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a cama, vi o cadáver com os olhos arregalados e a boca aberta, como deixando passar a eterna palavra dos séculos. Caim, que fizestes a teu irmão? Vi no pescoço o sinal das minhas unhas. Abotoei alto a camisa e cheguei ao queixo a ponta do lençol. Em seguida chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Mandei recado ao vigário e ao médico. A primeira ideia foi retirar-me logo cedo, a pretexto de ter meu irmão doente e, na verdade, receber a carta dele, alguns dias antes, dizendo-me que se sentia mal. Mas adverti que a retirada imediata poderia fazer despertar suspeitas, e fiquei eu mesmo amortalhei o cadáver com o auxílio de um preto, velho e míope. Não saí da sala mortuária. Tinha medo de que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam, mas não ousava fitar ninguém. Tudo me dava impaciências. Os passos de ladrão com que entravam na sala, os cochichos, as cerimônias e as rezas do vigário. Vindo a hora, fechei o caixão com as mãos trêmulas, tão trêmulas que uma pessoa que reparou nelas disse a outra com piedade: coitado do Procópio, apesar do que padeceu, está muito sentido. Pareceu-me ironia. Estava ansioso por ver tudo acabado. Saímos à rua. Passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua. Deu-me grande abalo. Receei que fosse então impossível ocultar o crime. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, respirei. Estava em paz com os homens. Não estava com a consciência, e as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro, nem que vivi aqui aterrado, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações e pesadelos. Deixa lá outro que morreu, diziam-me. Não é caso para tanta melancolia. E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios ao morto, chamando-lhe de boa criatura, impertinente é verdade, mas um coração de ouro.